Fala galera, beleza? Meu nome é Cláudio e eu tô aqui para trazer uma reflexão sobre o que está aí no título, sobre criar alternativas. Como que a gente usa os nossos conhecimentos para criar projetos de nossa autoria, beleza? E para pegar essa narrativa de criar novas opções, criar alternativas, é interessante a gente partir de um ponto onde acaba sendo bem fundamental para a gente entender o que isso significa, e esse ponto tem a ver com a educação, né? A gente acaba recebendo um plano para as nossas vidas. O que isso quer dizer? Necessariamente, pelo menos no que eu percebo, no que eu vejo, do que tem de comum no ensino tradicional, é que é o seguinte: a gente recebe uma trilha para seguir. A gente tem que ir para a escola, depois a gente vai para a faculdade, depois a gente tem que arrumar um emprego, tem que fazer um concurso. Esse é o caminho que nos é apresentado para definir determinadas concepções de sucesso, beleza? Como está aí no slide, planejar uma carreira excelente. E a gente possui vários caminhos para fazer a nossa vida, como o exemplo clássico aqui que eu acabei de falar. Mas assim, além desse exemplo clássico, e se a gente quiser fazer outra coisa além disso? Eu não estou criticando aqui o modelo emprego, o modelo concurso, nada disso. A minha crítica é a seguinte: por que não nos apresentam outras formas de atingirmos o que a gente considerar como sucesso? Já parou para pensar nisso? Eu, particularmente, não me ensinaram que existem outros caminhos além desse. E eu tive que procurar por outras fontes, por outras formas, a partir de uma vontade própria. Eu tive vontade de procurar, mas isso não me foi apresentado. Eu acredito que não tenha sido apresentado para você também. Beleza? Então, é o seguinte: e se o caminho comum não for suficiente para mim? E se o caminho comum não fizer parte dos meus planos, pelo menos na maior parte da minha vida? Sabe? Se você já pensou isso em algum momento da sua vida, é muito provável que exista um indício de propósito gritando dentro de você. Certo? Pessoal, o papo ele vai ficar um pouco ainda nebuloso se a gente estiver aí relacionando agora alguns contextos com a tecnologia da informação. Mas acredite, isso tem tudo a ver com TI e nos próximos slides você vai entender. Mas agora, nesse iniciozinho, é muito importante a gente trabalhar essas questões humanas, porque antes de profissionais nós somos humanos. A gente precisa trabalhar essa parte humana primeiro, para a gente entender determinados significados das profissões que a gente faz. Tranquilo? Pode ser que fique meio algo muito falar de coisas muito intangíveis, né? Mas aqui vão ser faladas técnicas, aqui a parte técnica da coisa, mas antes eu acho fundamental a gente trabalhar a parte humana, tudo bem? E é isso que a gente está falando aqui agora. E tem a ver muito com propósito. Como assim? O que significa propósito? Cara, propósito é o que muda o nosso conceito de trabalho, de trabalhar a semana inteira pensando na sexta-feira e o ano inteiro pensando nas férias, para algo que realmente dá sentido às nossas vidas. Você já parou para pensar que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando? A gente passa a maior parte do nosso tempo desenvolvendo alguma atividade econômica? Se a gente levar em conta que a gente dorme algo entre 5 a 8 horas por dia, né? O correto são 8 horas, mas a gente sabe que na prática nem sempre é possível dormir 8 horas, ainda mais se a gente está falando do pessoal de TI, do pessoal que desenvolve software, do pessoal que trabalha com segurança da informação, do pessoal que analisa dados, né? Nem sempre a gente consegue dormir as horas necessárias. Então, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Se você trabalhar em alguma coisa onde você, toda santa segunda-feira, você já pensa na sexta, no final de semana, além da sua vida passar bem rápido, você muitas das vezes pode se encontrar numa situação sem sentido. Por que eu estou fazendo isso aqui? Né? Chega um momento que a gente para pensar e às vezes as peças não se encaixam. Por que eu estou fazendo isso?
Qual é o sentido do meu trabalho? A gente que trabalha com tecnologia da informação, a gente geralmente passa a maior parte do tempo na frente de um computador. Será que é uma forma produtiva, legal de levar a vida? Será que não é? Isso tem tudo a ver com propósito. Propósito é você encontrar sentido naquilo que você está produzindo, é algo que está além do que você está vendo, está além da tela, está além do teclado, do mouse, dos scripts que você escreve, da linguagem que você trabalha, do lugar que você trabalha, do negócio que você tem, está além disso tudo. O propósito é o que dá sentido àquilo que você faz, à sua vida. Isso não quer dizer que o trabalho vai virar um mar de rosas, longe disso. Mas quando não estiver no mar de rosas, é o que vai sustentar, o que vai dar aquela sua diretriz, para você não balancear e não querer trocar, sei lá, de áreas de emprego, o que seja, porque o que tiver a ver com o seu propósito vai ter a ver com o seu fundamento de vida, tudo bem? E agora a gente começa a entrar na outra parte. Quando você identifica um propósito, por que você quer fazer isso? Por que você quer trabalhar naquele lugar? Por que você escolheu essa área? Quando você consegue encontrar um sentido maior para aquilo que você está fazendo, e se por um acaso esse sentido maior envolve você criar uma novidade, criar uma nova opção, ou como a gente está chamando aqui de criar uma nova alternativa, se você quer construir uma novidade dentro da empresa onde você trabalha, ou se você está planejando criar um novo negócio, você necessariamente está exercendo uma atividade de empreendedorismo em tecnologia. Você está criando alguma novidade, um software novo, um componente novo, um dispositivo novo, o que seja. Trabalhando com tecnologia, se você está criando alguma novidade, você está empreendendo tecnologia, né? O conceito de empreendedor é aquela pessoa que identifica alguma oportunidade e coloca aquela oportunidade como algo que funciona, executa. É uma pessoa que executa dentro de uma oportunidade. E isso vale para um monte de coisa, né? Geralmente a gente tem a ideia de que empreendedor é aquela pessoa que trabalha com altos negócios, businessman, businesswoman, enfim, mas não necessariamente isso. Se você trabalha num lugar, identificou que tem um gargalo, algum processo, e que um software pode ser que elimine aquele gargalo, e você inovou, você empreendeu em tecnologia. Você intraempreendeu, como está aqui no canto, intraempreender. Ou se você quer empreender por fora, criar um novo negócio, aí você está empreendendo, beleza? E a gente de TI, cara, a gente tem vários conhecimentos envolvendo construção de software, e hoje em dia software tem muito poder, redes, dispositivos, componentes, o que seja. E isso é muito possível de gerar valor para as pessoas. A gente consegue gerar valor para as pessoas com os nossos conhecimentos. Nos tempos contemporâneos, todo mundo hoje tem um telefone, tem um computador, né? Assim, todo mundo, claro, salvo algumas exceções onde as pessoas não têm acesso, não têm oportunidade, mas aí entra num outro escopo da apresentação que eu acredito que não vai ter como falar sobre todos esses aspectos aqui, mas a maior parte das pessoas consegue ter acesso a um telefone, a um computador. E quem trabalha com tecnologia da informação tem bastante poder em cima disso. E a gente consegue muito bem, se olhar por um outro ponto de vista, expressar os conhecimentos por meio de criações. Isso não tem preço. Apesar de que, como todo investimento, isso tem um custo. Mas exercer o propósito não tem preço. Tranquilo? Bem, agora, quem sou eu para estar falando isso? Estou aqui falando de propósito, estou falando de criar alternativa, inovar, empreender, enfim. Quem sou eu? Bem, eu sou Cláudio. Atualmente eu estou à frente de um negócio e eu também trabalho com análise de dados na Marinha do Brasil, no Centro de Análise de Sistemas Navais, onde estamos desenvolvendo um projeto com o Ministério da Defesa a partir de análises de dados e aplicações estatísticas em cima daqueles dados. Beleza? Antes disso, eu criei um negócio chamado Tour Plus. Hoje ele está disponível apenas para Android. Se você quiser baixar, você pode pesquisar Tour Plus, vai lá para baixar. Depois da Covid, eu deixei o app pausado, você não vai conseguir acessar todas as funções, mas você ainda consegue baixar se você quiser dar uma olhada. Eu estive com parcerias a Viva, Telefônica, Aliança Empreendedora e University of Maryland, onde esse app ele foi trabalho de MBA deles, que basicamente era um negócio social baseado num app mobile para popularizar locais com alto potencial turístico não explorado através da integração de moradores locais com turistas. Como assim? A gente pega o morador local da cidade, ele acha que tem algum ponto interessante por ali, tira uma foto, encaminha para o app, cria uma rota ali, e o turista interessado,
que existe uma conexão no nosso banco de dados por matches de personalidade. A gente escala isso por prioridade. E o turista interessado, ele olha lá, se cadastra, paga, vai no dia lá do encontro e resolveu. Consegue fazer. Bem, o que isso tem a ver com o papo que está sendo desenvolvido aqui agora? Isso tem a ver primeiro com o propósito, porque esse aplicativo ele foi criado em cima do propósito, que inclusive ele está até presente aqui no penúltimo print aqui de Pacobaíba, que a Guia de Pacobaíba ela é a primeira linha de ferro do Brasil localizada no interior do Rio de Janeiro, em Magé. A Guia de Pacobaíba teve figuras históricas importantes, como o Dom Pedro II, o Barão de Mauá, um dos primeiros empreendedores do país, e atualmente está jogada às traças. Não funciona, não tem nenhum cuidado, não tem nada vigiando. Mas, quando eu vi isso, eu acho que isso tem um potencial turístico absurdo, e eu acho que ainda tem até hoje. Muito forte. Mas a prefeitura não dá atenção, os moradores também não se preocupam muito quanto a isso. Enfim, órgãos que deveriam se preocupar não se preocupam. Então eu identifiquei isso como uma oportunidade. Eu acho que, assim como existe a Guia de Pacobaíba em Magé, com um potencial turístico muito forte, talvez em outros lugares também existam outros, né? Assim foi desenvolvido o aplicativo em cima das parcerias, que logo mais eu vou explicar também esse processo de você conseguir unir forças para poder lançar a sua ideia. Tudo em cima do conceito de propósito e depois algumas partes técnicas acerca de validação de modelos de software ou produtos ou o que seja. Tranquilo? Bem, vou falar um pouco da minha jornada, pois é legal, né? Falar de tudo e tal. Será que realmente esse cara que ele está falando, ele aplica na prática? Bem, eu costumo aplicar isso na minha vida profissional, costumo aplicar isso na minha vida até mesmo pessoal, esses conceitos aqui, e eu me considero uma pessoa bem melhor com isso. Eu tenho recebido alguns feedbacks também de que isso procede, né, em quesitos de rendimento, produtividade, enfim. Você aplicar esses tipos de conceitos de propósito são muito importantes. Bem, esse aqui foi alguns dos stakeholders, dos parceiros que eu arrumei para o aplicativo. Aí eu estava, logo no início, quando eu estava apresentando no Startup Weekend, uma das ideias, que ainda na época nem se chamava Tour Plus, era outra. Mas esse processo foi desenrolando até que se chegou ao ponto da Tour Plus, antes da Covid. Eu também participei do último hackathon que teve no ano passado, chamado Hack in Rio, que é um dos maiores hackathons da América Latina, onde passou um pessoal da Globo. Na verdade, nessa hora eu estava super concentrado. A gente estava desenvolvendo uma solução em parceria com a Transpetro para que a gente consiga solucionar o problema de roubos em dutos. A gente trabalhou com várias análises de dados ali na hora. Aqui na direita, quando a gente, pelo programa de incubação, também eu vou falar sobre ele, a gente conseguiu dar um pulo no Santander Habitat, onde a gente estava prestando atenção, dando uma olhada sobre possíveis formas de instalar uma sede, né, da empresa, do negócio, para que a gente consiga administrar fisicamente toda a equipe, que até então estava localizado como home office. Mas todas essas operações, elas necessariamente existiram por conta de um programa de incubação chamado Pense Grande. Atualmente essa marca aqui, a marca Pense Grande, ela é relativa a outra atividade hoje. Até o início do ano, ela pertencia a uma outra finalidade, que é a finalidade que eu vou explicar aqui, que se trata do programa de incubação. Depois disso, ela entrou numa outra marca, então é bom eu falar dessa diferença, dessa associação que eles mudaram, mas foi por conta desse programa que eu estou desenvolvendo esse papo aqui dessa forma. Eu estou trabalhando em cima da questão do propósito, do quanto que isso é importante para a pessoa que pretende trabalhar com inovação, criando, principalmente em TI. Eu acredito que isso não é muito falado dentro da nossa área. O programa de incubação ele funciona da seguinte forma. Programas de incubação em geral, né? Caso você tenha uma ideia e você queira empreender por conta própria. Você primeiro tem uma ideia de negócio. É interessante que você já tenha testado de alguma forma. E você se cadastra num programa de incubação, num programa de aceleração, o que seja. E aí você percebe a viabilidade econômica daquilo e você começa a trabalhar em parceria com os responsáveis pelo programa de incubação ou de aceleração. Depois disso,
você entra num processo que você começa a validar a sua ideia. Tem um processo funcional de validação de ideias, chama-se MVP, né, voltado para negócio aplicado em tecnologia. E, inclusive, isso será falado aqui também. E a partir disso, você consegue entender como que determinadas ideias têm um potencial disruptivo grande e são bem-sucedidas, ao passo em que outras não são tão bem-sucedidas assim. E isso não se deve à ideia em si, mas o fato como ela foi aplicada no mercado. Aqui nessa foto na esquerda eu estava participando do processo, onde a gente entra numa questão de autoconhecimento muito forte, e isso tem muito a ver com propósito, porque antes de profissionais nós somos pessoas, e é muito importante a gente sempre ter isso em mente, porque a gente acaba não perdendo as diretrizes, a gente acaba não perdendo o foco, certo? Aqui na direita são a foto dos embaixadores, posteriormente eu virei embaixador dessa rede, que o Pense Grande ele se tornou uma rede de empreendedorismo, trata-se de uma rede de empreendedorismo social, onde necessariamente todos os negócios, ambos espalhados por todo o país, eles são baseados em negócios digitais, né? Tem tecnologia envolvida. E atualmente ainda sou embaixador dessa rede e eu aprendo todos os dias com o pessoal dessa rede. E realmente se trata de um aprendizado sem preço. É algo que você consegue literalmente levar para a vida. E se você quiser levar uma ideia para rodar, para funcionar, para fazer o que quer que seja com aquela ideia, eu recomendo fortemente que você participe de programas de incubação, de programas de aceleração e tudo que você conseguir unir para juntar forças e fazer o seu sonho rodar, virar realidade e impactar pessoas. Beleza? Continuando, atualmente eu estou à frente do negócio River Data, ou a River Data. Ele é um negócio recente, ele foi lançado agora na quarentena. E ele se trata de desenvolver produtos baseados na internet das coisas para ajudar a indústria no apoio à tomada de decisão, né? Ele gera dados com os dispositivos IoT que a gente tem. A gente gera dados da empresa e a própria empresa consegue entender o que está acontecendo e tomar melhores decisões em cima disso. E de quebra, ela ainda é inserida no contexto 4.0. Nessa foto aí, é o último produto que a gente conseguiu validar no modelo de negócio, baseado na operação de expedição e recebimento no estoque. Ele é um Smart Glass para gestão de estoque. Trata-se do Riverstock. No final, tem o meu LinkedIn, tem o LinkedIn também da empresa. E lá você consegue ter mais informações, caso você tenha se interessado. Aqui é uma da foto dos modelos, onde a gente ainda estava desenhando. E aqui um dos exemplos de utilização do rapaz que estava utilizando das primeiras versões do óculos. Basicamente, tanto esse negócio quanto o negócio anterior, apesar de serem negócios totalmente diferentes, um se trata de um aplicativo de turismo, né? Quer dizer, é um negócio que se traduz no aplicativo de turismo. Esse aqui, desenvolvimento de produtos, internet das coisas, aqui a gente já está falando de eletrônica, microeletrônica, conexões, redes, são negócios totalmente diferentes. Todos eles nasceram de um mesmo processo. E esse processo se chama MVP, Minimum Viable Product, ou MVP, Mínimo Produto Viável. O que isso quer dizer? Isso é o core business de qualquer pessoa, de qualquer organização que quer trabalhar com inovação, com criação, com disrupção. É um processo eterno de tentar, errar e refinar. É um loop eterno disso. Tentar, errar, refinar. Tentar, errar, refinar. Tentar, errar, refinar. Tentar, errar e refinar. Tentar, eu quero dizer, tentar uma nova criação. Errar, porque provavelmente vai acontecer algum erro naquela criação ali. E refina, você conserta aquele erro e roda o loop novamente, até chegar no ponto ótimo do seu produto. Em termos teóricos, esse é o processo de startup enxuta que o Eric Rice define no seu livro Startup Enxuta, onde existe o pressuposto de errar rápido para aprender rápido. Olha, tem essas duas imagens aí, que são antônimos, né? Tem aqui o wrong way to build an MVP e a right way to build an MVP. Basicamente, o jeito errado e o jeito certo de você construir um MVP. Tem um jeito errado, onde aqui você consegue perceber que ela preenche a pirâmide de baixo para cima, a pirâmide relacionada a todos os contextos do produto, que é a funcionalidade, a forma que você tem de aplicar
ele no mercado, a forma em como você pretende com que ele seja usável no mercado e o quanto ele é bonito, quanto o design é atrativo e afins. Beleza? Ou seja, se você está começando isso na base da pirâmide, fazendo com que toda a funcionalidade seja completa, para logo depois você ir subindo nos outros passos, até você cuidar do design mais perfeito possível, para só no fim você começar a vender, hoje em dia isso não tem a mínima aplicação. Por quê? Hoje a gente está falando de um tempo muito rápido. Estamos num tempo contemporâneo onde informações estão sendo bombardeadas aos nossos olhos a todo momento. O que significa que não tem tempo para cuidar de um produto de ponta a ponta para só depois começar a vender. Então, o conceito de MVP foi construído em cima dessa figura aqui na direita, onde você vai fazer um pouco de tudo e já vai vendendo nesse um pouco de tudo para ir testando até chegar no ponto ótimo onde você vai preencher toda a pirâmide nesse sentido aqui. E não de baixo para cima. Você vai construir, preenchendo ela inteira, mas pouco a pouco. Não ela inteira, integral. Mas inteira assim, passando por todos os pontos da pirâmide, desde a base até o topo. Trabalhando a funcionalidade até os aspectos de design. Para depois você começar a perceber quais são as melhores formas de inserir o seu produto no mercado, certo? Isso significa que você vai usar tudo que você tem ali na hora para só depois começar a colocar no mercado. O que você tem aqui para fazer agora com isso? Você quer desenvolver um novo software? Caramba, então eu vou construir aqui um script aqui agora no computador, jogar um site na web, numa hospedagem que eu tenho e tal, falar com algumas pessoas que podem ser interessadas nisso, empresas, sei lá o que seja, e começar a rodar. Isso é um MVP. Tranquilo? Tem outros exemplos aqui, a gente vai conversando. Esse processo ele é todo baseado no que eu chamei aí de From Zero to Hero. É uma terminologia de startup, acredito que você já deva ter ouvido falar ou conhecer, que se trata de realmente a gente tirar uma ideia do zero até ela se tornar um herói. A ideia é que conseguiu impactar realmente a sociedade e ela funciona da seguinte forma. Tem a fase da hipótese, onde você tem uma excelente ideia e acha que ela pode impactar muitas pessoas. Depois, você já parte para a aplicação prática. Você coloca a ideia em prática com os recursos que você tem, que você possui, e você vê ela funcionando tecnicamente. Você quer construir um novo modelo de negócios baseado num site, um novo e-commerce? Começa a construir agora. O que você tem? O que você tem agora que dá para fazer? Gastando o mínimo possível, ou se possível, nada. O que você tem agora? Eu tenho contas de hospedagem, eu tenho conhecimentos de desenvolvimento web e acredito que eu tenho condições de já, a partir de agora, começar a construir um pouco do que eu quero fazer lá na frente. Comece. Tranquilo? Você começa e você vai entrar na fase 3, que é a fase de validação. Na validação você vai sair em busca de novos stakeholders, que vão testar o seu produto disponível no momento. O que isso significa? Stakeholders são as partes interessadas. São as partes que, de alguma maneira, enxergam algum valor no seu produto. Pode ser o seu cliente final, pode ser alguns parceiros, distribuidores, ou o que seja. Quaisquer pessoas que vão olhar para o seu produto e falar interessante isso, me mantém informado. É um stakeholder. Tranquilo? Nessa fase de validação, você precisa, a todo momento, sair em busca de novos stakeholders, porque você vai testar num maior número de vezes com um maior número de pessoas. O que significa que você vai conseguir pegar tantos pontos de vista diferentes, tantos feedbacks diferentes, que você vai começando a refinar muito o seu produto. Muito. E, naturalmente, você já vai entrar na fase 4, que é a fase de segmentação de público. É onde você vai modelando o seu público-alvo, a sua persona, e você vai percebendo e vai ficando cada vez mais nítido quem é o seu cliente. Você está falando com tantas pessoas diferentes que você começa a perceber quem está te dando mais atenção e quem não está dando tanta atenção assim, né? Então você vai percebendo que, talvez então eu não tenha que vender para o negócio X, mas para o negócio Y. Não para a pessoa X, mas para a pessoa Y. Você vai começando a ver que o cliente tem uns padrões e você começa a seguir isso. Assim fica muito nítido para quem você está vendendo aquilo, beleza? E a partir do momento que você passou pela hipótese,
aplicou na prática, validou, segmentou teu público e conseguiu fazer isso de forma bem sucedida, você vai começar a entrar na fase 5, que ela se trata da venda recorrente e do lucro. Ou seja, você já validou o produto, você já segmentou o seu público, agora é só você captar mais clientes. Você já sabe para quem você está vendendo, então você capta mais clientes e cresce. Aqui é a fase que eu gosto de chamar de é aqui que você muda o mundo, né? Aqui que você começa a criar tração, as pessoas começam a perceber o que você está fazendo, dão valor àquilo que você está fazendo, compram, e aqui você realmente começa a mudar o mundo. E você já inseriu uma nova ideia aí no nosso planeta. E esse ciclo sempre se repete. Detalhe que isso aqui não é regra não, tá bom? Isso é um caminho das pedras. É algo que é legal seguir, porque você consegue ter sempre uma diretriz. Pô, tive a ideia. Então estou na fase 1, estou na hipótese. Começou a aplicar. Entrei na fase 2, aplicação prática. 3, validação, segmentação de público, venda recorrente e lucro. Tudo que você quiser trabalhar em inovação terá algum desses passos envolvidos. Seja se você quiser criar uma nova alternativa dentro da sua empresa que você trabalha, ou criar uma nova alternativa, criar um novo tipo de negócio, caso você queira empreender por conta própria. Isso se aplica em toda e qualquer realidade, beleza? Enfim, se você quer impactar vidas, além de seguir aquele processo para o produto, é interessante você prestar atenção nesses 3 pontos, que são características necessárias para que sua criação se consolide na nossa lógica de mercado. Bem, a gente sabe que a gente tem muitas ideias, né? O tempo todo, a todo momento, e nem sempre a ideia ela funciona como a gente queria que funcionasse. Isso significa que um desses 3 pontos faltou, que é o seguinte: o principal, sua criação tem que ser válida antes de mais nada. Ou seja, você tem que dar uma olhada, você tem que prestar atenção se existem clientes suficientes para criar atração e se o escopo técnico torna esse negócio possível. Conseguiu validar? Então ela tem que ser algo sustentável agora. O que isso significa? Significa que a saúde financeira ela deve ser projetada para que o negócio não dependa de investimentos terceiros por muito tempo, certo? E a partir do momento que você validou e tornou a criação sustentável, agora é o último ponto para ela se consolidar dentro do nosso mercado, que a criação ela deve ser escalável. Ou seja, o modelo de negócio ele tem que ser estruturado de uma forma em que a replicação seja possível em vários lugares. A gente trabalha com software, a gente sabe bem o conceito técnico de escalabilidade, mas quando a gente está falando de criações, de inovação, tem uma pegada um pouco diferente, porque essa escalabilidade ela tem que funcionar em ambientes diferentes, certo? Com os mesmos tipos de cliente, com a mesma lógica em cima do que você criou, mas ela tem que funcionar em ambientes diferentes. Entendeu? O que você criou dentro da sua área, que impactou o pessoal da sua cidade, do seu bairro, tem que funcionar também com algum outro pessoal, sei lá, num bairro absolutamente diferente no Japão, não sei. Entende? Então ela tem que funcionar em outros lugares também. Tranquilo? E mais, a gente está falando de inovação, está falando de formas de criar novas opções. É interessante a gente lembrar que nos tempos contemporâneos que a gente vive, inovação não se trata de um diferencial, não. Ela se trata de uma competência hoje. As empresas que sobreviveram a esse período forte de adaptação que foi a época da Covid, elas tiveram que inovar à força, mas tiveram que inovar. Então, não foi diferencial, foi competência de inovação. Isso tem que ser um hábito dentro da empresa hoje em dia. Há uns tempos atrás, inovação se tratava literalmente de um diferencial. Caramba, é uma empresa que inovou naquilo e tal. E eles pegavam o produto e ficavam com aquele produto o máximo que podia até precisar inovar de novo. Hoje, a gente está falando de inovar todos os dias. É MVP todos os dias, a todo momento. Não é mais um diferencial, é uma competência. Inovar tem que ser um hábito dentro da sua empresa, dentro do negócio que você trabalha, o que seja. Ou então até mesmo você enquanto pessoa, enfim. É muito importante a gente lembrar disso para não ficar muito agarrado numa ideia só que funcionou, né? É interessante a gente pensar que a partir do momento que fomos bem-sucedidos na aplicação de uma ideia,
temos que procurar outra, porque em breve, se o seu próprio negócio acabar matando a sua ideia, algum outro negócio pode ser que mate, né? Como aconteceu com as locadoras e a Netflix, por exemplo. E é um processo totalmente natural. Isso, dentro do nosso mercado, principalmente de tecnologia, acontece a todo momento. Então, competência é inovar, não um diferencial. Tranquilo? E se a gente está falando de inovar como uma competência, a gente precisa mesmo mencionar o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A gente pensa, às vezes, que patentear produto é coisa de Thomas Edison, coisa de Nikola Tesla, só de pessoas extremamente distantes da nossa realidade. Mas criar um capital intelectual é muito mais simples do que aparenta ser. Muito. Muito mesmo. Você só precisa de 4 documentos aqui no Brasil para você patentear o seu produto. Que é o relatório descritivo, onde você descreve tecnicamente tudo o que se trata do seu produto. As placas, os componentes, dimensões, o que faz cada coisa. Isso. As reivindicações é a parte onde você reivindica, onde você diz o porquê que aquele seu produto ele deve ser patenteado. Por que o que você está fazendo deve ser patenteado? O que ele tem de diferente que faz com que ele consiga o registro de uma patente no INPI? Ali você diz, você separa em linhas tudo aquilo que você está falando, ponto e vírgula, tudo, e você diz exatamente o porquê que aquilo ali vale. As figuras, que são realmente figuras, é desenho técnico. Se você fez alguma universidade de engenharia ou fez algum curso de desenho técnico, o que seja, é hora de aplicar isso aí agora. E por fim o resumo, que realmente é um resumo como conhecemos. Você sintetiza tudo que você escreveu ali do seu produto, que isso fica na capa do documento. Bem, isso dá assunto para uma outra apresentação, não tem como focar totalmente no que se trata disso aqui tudo, mas o que eu quero mostrar aqui é que é muito possível. E caso você queira se aprofundar mais nisso, eu falo sobre isso no meu LinkedIn todos os dias, eu falo sobre patente, registro de software, inovação, enfim, eu falo todos os dias lá. No final tem o meu LinkedIn aí, se você quiser dar uma olhada, se quiser se conectar também, estou online lá todos os dias. Mas o próprio INPI, ele tem um manual disponibilizado gratuitamente. Manual disponibilizado gratuitamente, ele tem mais de 50 páginas e você consegue ver cada coisa do sistema, do que significa cada terminologia, e você consegue construir a sua própria patente por conta própria. E mais, a patente, ela não é bem fácil de fazer, ela tem uns processos assim que são até mesmo cansativos. Você escrever todo o contexto técnico, pensar em tudo, pode ser um pouco cansativo. Mas é possível ter, não é algo muito longe da nossa realidade, entende? E mais, se isso passa por umas situações um pouco mais complicadas não, um pouco mais chatas de fazer, vamos dizer assim, tem o registro de software que é N vezes mais fácil. Você só precisa de um certificado digital para assinar e o resumo hash do seu script, do seu código. Você está lá, construiu o código, fez tudo, e você faz um resumo criptográfico dele. Você coloca em SHA 512, 256, o que seja, a criptografia, transfere isso, sobe no formulário, especifica para que o código serve, se ele serve para a indústria, se ele serve para prefeitura, se ele serve para empresas do ramo de serviços, enfim. A linguagem que ele foi feito, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, Python, o que seja, você especifica isso tudo, bota todas as suas informações, documentos, nome, enfim, e em 7 dias você vai ter o registro publicado na revista oficial do INPI. Você vai ter um software registrado lá, né? Ele é bem mais simples e bem mais rápido do que a patente, mas também é total possível. Claro, ambas você precisa pagar uma taxa. Na patente você paga R$80 e no registro de software você paga 180, 185, não lembro exatamente agora, mas também é totalmente possível. Mas você pode perguntar, por que eu vou querer registrar um software se eu estou sempre atualizando? Bem, existem necessidades e necessidades. Se você está trabalhando com softwares de microcontroladores, por exemplo, que apesar de ter atualizações constantes, eles não têm o mesmo nível de atualização de um software web, acaba sendo muito interessante você criar esse capital intelectual. Fora que, dependendo da solução que você construir, se estiver baseado num modelo matemático muito complicado, ou então que não é amplamente utilizado, você registrar esse tipo de coisas é interessante.
né? Acaba sendo bem interessante. Porém, varia de necessidade em necessidade. A ideia que eu quero mostrar aqui é que criar suas próprias alternativas, registrá-las, ter seus direitos protegidos, é muito mais próximo de nós do que aparenta ser. E sempre é interessante lembrar dessa frase do Steve Jobs, onde ele diz que inovação ele é um fator que distingue um líder de um seguidor. E essa frase ela é bem conexa. Afinal, se você teve uma ideia e você pretende executar essa ideia é de quem? É sua. Então você começa a falar a sua ideia para as outras pessoas. As pessoas começam a te ouvir, dar ideias, perguntar mais. Quem é o detentor da ideia no momento? Você. As pessoas não vão conseguir pensar exatamente do jeito que você está pensando. Então você naturalmente se torna uma figura de liderança. Olha lá, aquele rapaz ele teve uma ideia, fala lá com ele para saber melhor o que se trata. Pô, aquela moça ali, ela teve aquela ideia lá, conversa com ela para saber do que se trata melhor. A inovação ela é o fator que distingue um líder de um seguidor. Você naturalmente se torna uma figura de liderança, porque você começa a vender a sua ideia para as pessoas. E as pessoas começam a prestar mais atenção naquilo que você está falando. Certo? Além do mais, a inovação ela não só distingue os líderes dos seguidores, mas ela também é um fator de transformação. É um fator de transformação do meio que você vive, da sociedade, do seu meio de trabalho, do seu bairro, da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Inovar é o que leva a humanidade à frente, certo? E eu desde já agradeço muito a todos e todas que puderam tirar um pouquinho do tempo do seu precioso dia para ouvir um pouco sobre isso, para me ver falar aqui um pouquinho. Eu sou o Cláudio, eu sou fundador da Riverdata, também sou pesquisador no Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha do Brasil. Tá aí meu telefone, meu WhatsApp. Querendo chamar, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar sem problema nenhum. Eu gosto mesmo de falar sobre isso, eu poderia falar literalmente o dia inteiro sobre esse assunto. Tá aí minhas redes sociais, meu Instagram, meu LinkedIn. No LinkedIn eu posto todos os dias mesmo, 7 dias por semana, de domingo a domingo, sobre inovação, internet das coisas, inteligência artificial, empreendedorismo em tecnologia, dicas para você registrar seus produtos, fazer suas patentes. Tá aí meu Facebook também, Cláudio Júnior. E sempre que quiser chamar para alguma coisa, pode falar. Eu acho que realmente falta muito uma cultura de inovação aqui no nosso país mesmo. Mais pessoas inovando, mais pessoas trazendo patentes, mais pessoas registrando novos softwares, novos scripts, novas formas de pensar, porque eu acredito muito mesmo que a inovação ela é um meio de transformar a realidade. Mas antes de transformar a realidade que a gente se encontra, primeiramente ela transforma a nós mesmos. A gente acaba pensando de maneiras diferentes, o que consequentemente faz a gente criar novas alternativas, acima de tudo. Beleza? Desde já agradeço. Fico à disposição para quem tiver dúvida, para quem tiver alguma outra coisa. E é interessante sempre lembrar que, na verdade, quando a gente está inovando, a gente está trazendo novas formas de enxergar o nosso mundo, né? E já dizia o próprio Steve Jobs também que as pessoas que são loucas o bastante para achar que podem mudar o mundo são as que realmente o fazem. E criar alternativas tem tudo a ver com isso. Desde já agradeço mais uma vez e um forte abraço. Tamo junto.